Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Ogata, eu sou auditor fiscal da Receita Federal e professor na área de preparação para concursos públicos. Neste evento, nós vamos ver as reservas de lucros do patrimônio líquido. É um tema muito importante e cobrado nas provas de contabilidade geral das mais diversas bancas e por isso muito importante na sua preparação. Então, vamos lá, o nosso tema de hoje, né? Reservas de lucros. E começamos com uma questão CESP. Aqui no lado esquerdo, ela vai mostrar os saldos iniciais de várias contas do patrimônio líquido e depois no lado direito as movimentações ao longo do exercício. E na questão ele diz, de acordo com os dados apresentados na tabela, o saldo final das reservas de lucros em reais é, e aí tem uma série de alternativas. Em primeiro lugar, vamos ver o que diz a lei das SA, né, a lei 6.404, sobre as reservas de lucros. Então, as reservas de lucros são calculadas com base no lucro líquido do exercício e nelas são classificadas contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. Ou seja, ao final do exercício, o lucro líquido do exercício da empresa é transferido do resultado para uma conta do patrimônio líquido, a conta lucros acumulados, e a partir de lucros acumulados, ela vai sofrer basicamente duas destinações possíveis. Ou irá para reservas de lucros, ou então para dividendos. Então há uma relação direta entre as reservas de lucros e os dividendos. E muitas questões de prova, elas vão cobrar esse conhecimento, tá? Tanto do que vai para dividendos como que vai para reservas de lucros. Porque a gente vai ver que essa relação é muito importante pelo seguinte, nas SA não pode permanecer, né, no balanço, após as destinações, não pode permanecer nenhum valor em lucros acumulados. Ou eles vão para as reservas de lucros ou para os dividendos obrigatórios. Tá? E se sobrar, depois que sobrar, foi feito destinação para as reservas de lucros, foi feito a destinação para os dividendos obrigatórios e também algumas reservas de lucros podem prejudicar o pagamento de dividendos obrigatórios e outras não. Mas aí, se sobrar algum saldo ainda em lucros acumulados, aí eles vão ser acrescentados aos dividendos, vão ser dividendos adicionais aos obrigatórios. Mas para saber cada uma dessas reservas de lucros, vamos começar aqui com a relação delas, tá? Então a lei vai prever as seguintes reservas de lucros: reserva legal, reservas estatutárias, reservas para contingências, reservas de incentivos fiscais, reserva de lucros a realizar, reserva de retenção de lucros e reserva especial para dividendo obrigatório não distribuído. São 7 reservas, cada uma delas tem uma motivação e a gente vai ver em detalhes cada uma delas. Mas por hora, para se resolver essa questão, é importante saber quais são as reservas de lucros. Tá? Então, no saldo inicial de reservas de lucros, havia 10 mil reais. E dentre todas aquelas contas que a gente vai ver aqui no patrimônio líquido, o que a gente vai ter de reservas de lucros? Ou melhor dizendo, a gente tinha 10 mil em reservas de lucros totalizados, que é o que a gente viu, e depois aqui nas destinações a gente vai ver que vamos ter aqui como reservas de lucros o que? A reserva de incentivos fiscais é uma dessas reservas. Depois, reserva legal é outra dessas reservas de lucros, tá? Dentre as 7 que nós acabamos de ver. Ou seja, só essas duas reservas aqui que vão importar aqui para a questão. Então vamos somar, né, os 10 mil reais, que era o saldo inicial das reservas de lucros, mais a constituição no exercício da reserva de incentivos fiscais de 2.500 e mais a constituição da reserva legal no valor de 2 mil reais. Portanto, o saldo final das reservas de lucros totalizou 14.500 reais. Tá? Esta é a nossa
resposta, né, que vai ser a alternativa C. Então, uma questão aqui relativamente simples que só cobra o conhecimento de quais são as reservas de lucros previstas na lei. Continuando aqui, agora uma outra questão, desta vez da FCC, que ela coloca o seguinte: a empresa Tudo Novo S.A. apresentava em 31 de 12 de 2013 os seguintes saldos para as contas que compõem seu patrimônio líquido antes da incorporação do lucro líquido do ano de 2013 e da sua distribuição. Então, o que ela vai passar aqui é saldos que têm capital social, reservas de capital, reserva legal, que a gente viu que é uma reserva de lucros, reservas para expansão, que também é uma outra reserva de lucros, é aquela reserva lá de lucros retidos, né, que a gente viu aqui, ó. Esta reserva de retenção de lucros nada mais é que uma das reservas que a gente viu aqui, uma das 7 reservas. E reserva de retenção de lucros, então essas reservas para expansão. E por fim, reserva de lucros a realizar, que é uma outra reserva de lucros. E a questão, ela diz o seguinte ainda: o resultado obtido pela empresa em 2013, antes da dedução dos impostos, foi 1.500.000 e o lucro líquido foi de 1.140.000. A empresa adota como política constituir a reserva legal até o menor dos valores ou dos limites permitidos pela Lei 6.404 de 76 e alterações. E ele quer saber aqui qual foi o valor acrescido no exercício à conta de reserva legal. Então vamos ver o que é a reserva legal, afinal, e quais são os critérios para se destinar parte do lucro líquido para a reserva legal. Então, o que vai dizer a Lei 6.404? Ela diz que a finalidade da reserva legal é assegurar a integridade do capital social e somente pode ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Então essa reserva, ela tem esse nome porque ela já está prevista na Lei 6.404. A Lei 6.404, então, prevê o quê? Que é preciso, do lucro líquido do exercício, uma parte vai, todo ano, para a constituição da reserva legal. Vai sendo reservado. Por quê? Imagine o seguinte, que uma empresa, ela destinasse todo o seu lucro para dividendos, não ficasse nada retido como uma reserva de lucros lá no patrimônio líquido. O que aconteceria quando ela eventualmente tivesse um prejuízo? Na verdade, vamos dizer assim, que ela como se ela estivesse comendo capital social. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Imagine que a empresa ela tem um capital social de R$1 milhão. E aí ela passa a ter lucro. Mas todo o lucro que ela obtém, ela distribui integralmente como dividendos. Então, o patrimônio líquido dela, ao final de cada exercício, vai permanecer em R$1 milhão, que é o valor do capital social. Agora, imagine que lá, em determinado momento, ela tem um prejuízo de R$500 mil. O que vai acontecer? O PL dela foi para 500 mil. Ela vai ter 1 milhão de capital social, 500 mil de prejuízos acumulados e, então, portanto, um saldo do patrimônio líquido no valor de 500 mil. É como, né, se esse prejuízo acumulado tivesse o quê? Diminuindo o capital social, porque na verdade é isso. Ela não vai ter outra conta do patrimônio líquido para absorver aquele prejuízo. Por isso é como se ele estivesse diminuindo o capital social, embora formalmente não há essa diminuição. Para isso, a lei prevê o quê? Então, que se reserve uma parte do lucro de cada exercício para essa reserva legal. E aí ela vai ser usada o quê? Eventualmente, numa absorção de prejuízos, né, que venha a ocorrer, ou então para aumentar o próprio capital social. São as destinações possíveis desta reserva legal. Então, prosseguindo aqui na norma legal. No lucro líquido do exercício, 5% são aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal. Então, a cada exercício vai se verificar qual é o lucro líquido e desse lucro líquido 5% se reserva para a reserva legal. Tá? Só que não é tão automático assim. Por que não é automático assim? Porque este lucro líquido
ele vai reservando 5%, mas ele tem um limite. Então, o primeiro limite que a gente vai ver é um limite obrigatório. A reserva legal, ela não pode exceder do capital social. Significa que, vamos supor, naquele nosso exemplo, né, que a empresa tem o capital social de 1 milhão. Então, a cada exercício, 5% do lucro líquido do exercício vai para a reserva legal, só que no máximo, essa reserva legal pode chegar a 200 mil reais, que é 20% do capital social. Atingiu esse limite, aí não vai mais constituir reserva legal, tá? Vai sempre permanecer ali porque ele atingiu o máximo. Esse é um limite obrigatório. Além desse limite, existe um facultativo. Por que facultativo? Porque a empresa obedece se ela quiser. Então, ela pode deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo da reserva legal, acrescido do montante das reservas de capital, excederá 30% do capital social. Então, aqui é uma outra conta, né? Se a reserva legal, somada às reservas de capital, já atingirem 30% do capital social, a companhia não precisa destinar mais nenhum valor para a reserva legal. Ela não precisa, mas ela pode, né? Então, desde que se observe o quê? O limite obrigatório, esse sim. A reserva legal, isoladamente, não pode ultrapassar 20% do capital social. Esse sempre tem que ser seguido, né? O limite obrigatório, 20% do capital social, é o valor máximo da reserva legal. Agora, o outro, que é o facultativo, ele já não é assim obrigatório. A empresa segue se ela quiser. Então, esta questão que a gente viu é uma questão muito assim interessante, ela vai trabalhar com todos esses conceitos que a gente tem que saber. Primeiro, o que a gente obteve lá? Aqui, essa é a sequência que se faz, tá? Para se determinar qual valor vai para a reserva legal. É uma receita de bolo, que é esse passo a passo. O primeiro passo é separar 5% do lucro líquido do exercício. Nesse caso aqui, a gente separa aqui 5% do lucro do exercício, que foi 1.140.000, vai dar o quê? 57 mil. Então, a princípio, 57 mil é o valor destinado para a reserva legal. Só que tem o seguinte, né? A gente viu que tem limites, pode ser obrigatório ou facultativo. Então, o primeiro limite, que é o obrigatório, a reserva legal ela pode atingir no máximo 20% do capital social. Ou seja, o capital social é de 2.850.000, então o limite obrigatório, 20% de 2.850.000 é 570 mil. Este vai ser o limite obrigatório. Ok. Então, a empresa tinha o quê? Um saldo inicial da reserva legal no valor de 510 mil. Se ela, né, destinar os 57 mil, que é os 5% do lucro líquido do exercício, ele vai atingir 567 mil, ainda está dentro do limite obrigatório, então a empresa pode fazer isso, pode destinar 57 mil para a reserva legal. Só que a gente viu que existe um limite facultativo, que a empresa obedece se quiser. Esse limite facultativo, qual que é o efeito dele? Aqui, quando a gente já chegou aos 57 mil, significa que a empresa está dentro das normas se ela destinar esses 57 mil, porque 5% do lucro líquido do exercício dentro do limite obrigatório de 20%. Aqui está ok. Ela pode fazer isso? Pode. Só que a questão diz que a empresa ela busca o quê? Destinar o mínimo possível para a reserva legal. Então a gente vai ver se atingiu o limite facultativo. O que é o limite facultativo? Se somar reserva legal com reserva de capital e ela atingir 30% do capital social, então não é preciso destinar mais nenhum valor que exceda esses 30% desse conjunto dessas reservas. Tá? Então vamos ver aqui. Então, limite facultativo, né? Reserva legal mais reservas de capital atingidos 30%, não é necessário destinar mais nenhum valor para reserva legal. O limite facultativo, então, é de 855 mil, que é 30% de 2.850.000, que é o valor do capital social. O saldo inicial da reserva legal era de 510 mil.
O saldo inicial das reservas de capital, 300 mil. Então, ela atinge, né, um saldo inicial de 810 mil. E quanto que a gente tinha separado para a reserva legal, que estava dentro do limite obrigatório? Os 57 mil. Só que, e aí tem uma interpretação aqui da FCC, que não é todo mundo que tem essa interpretação, tá? Qual a interpretação que ela tem? Que no próprio exercício, se uma vez atingido os 855 mil, que é o limite facultativo, uma vez atingido este valor, tá? A empresa não precisaria mais destinar nenhum valor para a reserva legal. Então, quando que ele vai atingir os 855 mil? Caso se destine 45 mil para a reserva legal, né? Então, 810 mil que ela tem aqui. Então, vamos ver aqui. Deixa eu botar a caneta aqui, a marca texto. Então, vamos lá. Ela tem 810 mil, havia separado 57 mil, mas pela interpretação da FCC não é preciso destinar os 57 mil. Basta o quê? Colocar 45 mil, uma vez destinado 45 mil, ela vai atingir o limite obrigatório e aí não precisa destinar mais nenhum valor. Por que eu disse que essa interpretação nem sempre é obedecida por todos? Porque há quem interprete o quê? Que ele seria obrigado a colocar os 57 mil e a partir do exercício seguinte, aí que ele já ultrapassou os 30%, aí não era necessário colocar mais nada. Mas a FCC adota a interpretação o quê? Que dentro do próprio exercício, né? Uma vez que ele atinge os 855 mil, mesmo, né, no exercício inicialmente ele não tendo atingido esse limite, mas com a constituição das reservas do próprio exercício, atingiu 855 mil, não precisa pôr mais nada. Então, quando que ela vai atingir os 855 mil? Com os 45 mil. Então, o valor destinado à reserva legal no exercício, 45 mil. Esta é a resposta aqui da alternativa. Então, vamos ver aqui. Então, vai ser o quê? O valor acrescido à reserva legal no exercício de 2013 foi de 45 mil, alternativa E. Tá? Vamos à terceira questão aqui. É uma questão agora da VUNESP, tá? Ela coloca também uma série de contas aqui do patrimônio líquido e vai colocar o quê? Em 2017, a companhia teve um prejuízo no valor de R$ 1.500. Considerando os aspectos previstos na Lei 6.404 de 76, o saldo patrimonial da reserva legal em 31/12 de 2017 é X. Aqui eles estão explorando uma outra questão, que é o seguinte: quando a empresa tem prejuízo líquido no exercício, o que deve ser feito? Ele vai ser absorvido por algumas contas. Então vamos ver a regra, qual que é? O prejuízo líquido do exercício é obrigatoriamente absorvido por, vamos ver lá, absorvido por lucros acumulados, tá? Então ele vai ser obrigatoriamente absorvido por esses lucros acumulados. Deixa eu ver aqui. Ele é obrigatoriamente absorvido por lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal nessa ordem. Aí você diz assim, poxa, mas a reserva legal não está dentre as 7 reservas de lucros? Sim, ela está. Só que a interpretação da lei é o seguinte, que primeiro vai ter que ser usado as demais reservas de lucros. Depois que se esgotou as demais reservas de lucros, aí sim vai para a reserva legal. Lucros acumulados, atualmente, né, atualmente as SAs não podem ter lucros acumulados no balanço. Então, ela só vai ter transitoriamente lucros acumulados. Então,
né, igual nessa questão aqui, a empresa não tinha lucros acumulados. O que você vai ver? Vai ver as demais reservas de lucros. Se elas não forem suficientes para absorver o prejuízo, aí sim se vai para as reservas de lucro, a reserva legal. Desculpe, vai ser a última reserva de lucros a ser destinada para absorção do prejuízo. Se usada a reserva legal também ainda houver prejuízo, o que a lei prevê? Que caso, né, esses prejuízos ultrapassem os lucros acumulados e essas reservas de lucros, incluindo a reserva legal, opcionalmente, aí não é obrigatório, a companhia pode utilizar as reservas de capital para a sua absorção. Tá? Mas a questão aqui, ele quer saber o quê? No caso, ela quer saber qual é o valor que vai ter da reserva legal ao final do exercício. Bom, então, não houve lucro, né? Não vai constituir nada para a reserva legal, obviamente. Iria constituir se houvesse lucro líquido no exercício. Teve um prejuízo de 1,5 milhão. Mas como teve este prejuízo, o que você vai buscar? A empresa vai ter que escolher o quê? Algumas das reservas de lucros. E por último, a reserva legal. Bom, só a reserva estatutária aqui já tem 2,6 milhões. Reserva para contingências, que é outra, também tem 1.500. Ou seja, só aqui nessas reservas, reserva de incentivo fiscal, que também é outra reserva de lucro, 1.000. Ou seja, as outras reservas de lucros já estão o quê? Em valor suficiente para absorver esse prejuízo de 1.500. Então a empresa vai escolher essas outras reservas e a reserva legal no valor de 8.000 terá que estar o quê? Intacta. Portanto, ao final do exercício, tá? O saldo da reserva legal vai continuar em 8.000 reais, porque ela não vai ser usada para absorver nenhum prejuízo adicional, tá? Então essa é a alternativa, né? 3, então, alternativa E. Vamos a mais uma questão. A questão de número 4, CESP, ele vai dizer o seguinte: um dos requisitos para a criação de reservas estatutárias é o estabelecimento de um limite máximo de valor. Tá? Então vamos ver o que diz a lei sobre as reservas estatutárias. Então, reserva estatutária tem esse nome, né, reserva estatutária, porque ela pode vir a ser prevista no estatuto e de acordo com as regras do estatuto. Só que o estatuto ele não tem uma liberdade total para a criação de reservas. O que a lei das SAs previu? Que o estatuto pode criar reservas estatutárias, só que para cada uma ele tem que indicar de modo preciso e completo a sua finalidade, tem que fixar os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua constituição. Então, por exemplo, a gente viu que a reserva legal, a própria lei das SA, determina que é 5% do lucro líquido do exercício. No caso do estatuto criar uma reserva, ele vai ter que dizer qual é, essa parcela dos lucros que irão para esta reserva. E, por fim, ele tem que estabelecer um limite máximo dessa reserva. Então, não vai poder, né, crescer indefinidamente. Então, o que ele está colocando na questão é que um dos requisitos para a criação de reservas estatutárias é o estabelecimento de um limite máximo de valor. Portanto, a gente viu que está dentre o quê? Os 3 requisitos, né? Vai ser o quê? O requisito de número 2, né? Ou melhor dizendo, o requisito de número 3, ele tem que estabelecer um limite máximo de valor. Portanto, né, está correta essa questão, então, né, certo. Vamos agora a mais uma questão, questão 5 da FGV. Assinale a opção que indica o objetivo da constituição da reserva de contingências. Vamos ver o que diz a lei sobre essas reservas, as reservas de contingências. Então, segundo a Lei 6.404, de 76, a Assembleia Geral de Acionistas pode, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva para compensar
em exercício futuro a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável cujo valor possa ser estimado. Então, o que é isso? Vão ser situações em que a empresa está prevendo que no futuro, em exercícios futuros, vai haver uma diminuição do lucro, que é decorrente de uma perda julgada provável cujo valor possa ser estimado. Então, vou dar um exemplo típico. Imagine que esta SA é uma indústria siderúrgica e ela vai ter uma das suas unidades, tá? Vai ter que parar por 6 meses para fazer uma manutenção no forno. É uma manutenção periódica que demora aí 6 meses, né? Uma siderúrgica ela demora muito tempo, né, para resfriar o forno, então ela resfriaria o forno, faria a manutenção e depois teria que, né, reaquecer esse forno, então tudo isso demoraria, né, um espaço de tempo de 6 meses. Obviamente que nesses 6 meses ela vai parar de produzir, então isso vai provocar o quê? Uma diminuição dos lucros. Essa perda é julgada provável, obviamente, né, se parar, e o valor pode ser estimado. Ela vai ver o quanto que ela vai deixar, né, de produzir e de vender nesse período. Este é um exemplo. E depois, o que vai acontecer? Então, ela vai separar parte deste lucro que, se não fosse destinado a nenhuma reserva, ou não fosse destinado a essa reserva, o que aconteceria? Ele teria que ser distribuído como dividendos. A gente está vendo, então, que, pelo esse conceito, se um valor não foi destinado a nenhuma reserva, ele vai ter que ir para dividendos, né? Óbvio que os dividendos eles têm um cálculo inicial, né? Normalmente vai ter um dividendo obrigatório, mas ainda assim, se sobrar fora o dividendo obrigatório algum valor que não foi destinado a nenhuma reserva, ele vai para dividendo. Então, quando ele vai para a reserva de contingências, ele deixa de ir para dividendos. E o que vai acontecer no futuro? Ela é revertida no exercício que deixarem de existir as razões que motivaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda. Porque lá nos exercícios seguintes, quer ocorra a perda ou não, o que se faz? Se reverte aquele valor que vai estar na reserva de contingência, ele vai voltar para lucros acumulados e lá pode ser absorvido por um prejuízo ou pode ser destinado novamente a dividendos, né? Vai para dividendos. Ou seja, percebe aqui que a reserva de contingência, o que ela faz? Está equalizando essa distribuição de dividendos. Porque a empresa poderia optar por não reservar nada na reserva de contingências? Poderia. Mas o que aconteceria? Naquele exercício inicial que não teve a perda, ela distribui um dividendo num valor elevado. Aí depois, no exercício em que houver a perda, ela reduziria os dividendos ou não destinaria nada. Então, percebe que aqui qual foi a finalidade principal aqui da reserva de contingências? É equalizar essa distribuição de dividendos. Ou seja, os dividendos eles vão ficar o quê? Vão ter um comportamento mais ou menos estável. Ela vai distribuir dividendo, mas ela fala, olha, no futuro eu vou ter uma perda julgada provável. Então o que você faz? Distribui menos dividendos agora, e aí no futuro não vai ter lucro ou vai diminuir? Vai. Mas aí você compensa como? Revertendo essa reserva de contingência para lucros acumulados para poder ser distribuído como dividendos. Então, a opção que indica o objetivo da constituição da reserva de contingências é o quê? A equalizar a distribuição de dividendos quando se prevê diminuição no lucro líquido ou prejuízo decorrentes de fatos extraordinários futuros. Portanto, questão de número 5, correta a alternativa A. Vamos agora à questão 6. Uma entidade brasileira de capital fechado, especializada em pesquisas, atinge resultados positivos apenas em anos de eleição para presidente. Portanto, de 4 em 4 anos. Em 2018, a direção da entidade deseja separar uma parte de seu lucro para compensar as perdas nos exercícios seguintes e propõe à Assembleia a não distribuição de dividendos sobre os resultados de 2018. Assinale a opção
que indica o procedimento contábil proposto para a Assembleia. Vai ser uma constituição de uma reserva de capital? A gente viu que não, né? Ela está separando parte dos lucros. A grande questão que ela vai colocar aqui é se é a alternativa B, se é uma reserva para contingências ou se é uma provisão para contingências. Essa é uma questão bem cobrada em prova, que sempre é preciso chamar a atenção a um ponto. Não confundir reservas de contingências com provisão para contingências. Vamos ver as diferenças entre as duas. As reservas para contingências são formadas por retenção de lucros, olha só, é retenção de lucros para compensar no futuro a diminuição de lucros em função de perdas prováveis. A grande questão aqui é o seguinte: a despesa que provocará a diminuição dos lucros ainda não ocorreu. Ou é uma despesa, ou é uma não realização de receita. Mas ela vai ser no futuro. Então, como ela vai ser no futuro, eu não vou reconhecer nada aqui de despesa. Tá? Eu vou ter o quê? Eu vou reter parte dos lucros para não distribuir como dividendos, para deixar para distribuir no futuro, quando houver uma diminuição desses lucros. Então, portanto, qual que é a palavra-chave aqui? A palavra-chave é que a despesa vai ocorrer no futuro, não ocorreu no presente. Já as provisões para contingências, o que é? É o reconhecimento de uma despesa que já ocorreu no próprio exercício. Só que ocorre uma incerteza em relação ao valor ou, né, ao efetivo desembolso. É uma incerteza relativa a prazo ou valor. Ou eu não sei o prazo exato que eu vou desembolsar aquele valor, pode ser, sei lá, numa data futura qualquer, por exemplo, no caso de um processo judicial, ou o próprio valor também, né? Além do prazo, eu não sei exatamente o valor. Essa é a questão, mas a palavra-chave aqui é que a provisão para contingência, então a provisão é sempre um passivo, a reserva para contingências é no patrimônio líquido, já a provisão é no passivo, mas para eu constituir este passivo da provisão para contingência, vai ter que ocorrer o quê? Uma despesa no próprio exercício. Ocorre a despesa, só que tem uma incerteza, né, em relação ao prazo ou valor. Então, voltando na questão aqui, o que ela diz? Ela vai separar uma parte do seu lucro para compensar perdas nos exercícios seguintes. Quando que vai ocorrer a despesa? No exercício seguinte. Então, não pode ser uma provisão, porque a despesa não é atual. A despesa não vai ocorrer no presente, não é nesse exercício. A despesa ocorre no exercício futuro. Portanto, se a despesa não é no próprio exercício, ela não é uma provisão. Ela está fazendo o quê? Separando parte dos lucros. Ela está separando, constituindo lá no patrimônio líquido uma reserva para contingências. Então, questão 6, a alternativa correta é a alternativa B. Ela vai fazer aqui uma constituição de reservas para contingências. Então agora vamos ver aqui a questão de número 7, também da FGV. Ela diz o seguinte: a companhia Beta recebeu em janeiro de 2003 um terreno do governo do estado para a construção de uma fábrica de bicicletas, que irá criar empregos diretos e indiretos e incentivar o desenvolvimento da região. No termo de transferência, o valor informado do terreno foi de 4.200.000, mas a companhia Beta apurou que o valor justo do terreno era de 8 milhões. A construção da fábrica durou 2 anos, a partir do recebimento do terreno. Após a conclusão da obra, a fábrica entrou em operação, cujo período é estimado em 25 anos. De acordo com as orientações do CPC 7R1, a companhia Beta deve. Aí ela coloca uma série aqui de questões sobre subvenção governamental, receita de subvenção, se ela reconhece receita, se reconhece direto no patrimônio líquido, enfim.
Isso aqui tem tudo a ver com as reservas de incentivos fiscais, tá? Então vamos ver como que é esse procedimento da reserva de incentivos fiscais. Então vamos falar sobre essas subvenções desde o início e lá no finalzinho que ela pode gerar uma reserva de incentivos fiscais. Então, em primeiro lugar, se a empresa receber doações e subvenções governamentais e não houver nenhuma obrigação a cumprir, ela deve imediatamente reconhecê-las como receita. Então, ela recebeu uma doação pura e simples ou uma subvenção, falou, olha, se não tem nada em contrapartida, então reconhece como receita. O que vai acontecer se ela reconhecer como receita isso? A princípio, pode estar havendo uma doação, uma subvenção, ela ir direto para dividendos dos acionistas, o que não seria algo bom, né? Porque normalmente o poder público, quando ele destina um valor desse, ele tem uma razão, né? Então a razão não é simplesmente distribuir dinheiro, né? Então ele quer a construção de uma fábrica, ele vai querer alguma contrapartida. Então a empresa, muitas vezes, ele vai exigir o quê? Tá dando aquela subvenção, mas não se deve distribuir para os acionistas. O que a empresa iria fazer numa situação dessas? Ela vai destinar esse valor que ela reconheceu como receita e vai para a reserva de incentivos fiscais. Qual o objetivo? Não distribuir este valor como dividendos. Essa é a questão aqui. Tá? Agora, esta situação que eu coloquei nesse primeiro exemplo, ela vai ocorrer raramente. Porque, como eu disse, o normal é o quê? Que quando ocorre uma doação, tá, ela ocorra essa doação para a construção de uma fábrica, enfim, vai ter algumas condições. Então, quando houver condições, ele está colocando aqui, ó, entretanto, normalmente, a subvenção é associada ao cumprimento de determinadas obrigações. E enquanto não atendidos esses requisitos, a contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo deve ser feita em conta específica do passivo e o valor vai ser o valor justo do bem recebido. Então, olha só, vamos supor o exemplo aqui. Uma prefeitura, né, um município doou um terreno para uma empresa construir uma fábrica. E esse terreno, né, foi avaliado a valor justo em 10 milhões de reais. A empresa vai reconhecer os 10 milhões de reais no valor justo do terreno no ativo e, em contrapartida, um passivo, porque ela tem a obrigação de construir uma fábrica. Então, dois pontos que eu chamo a atenção aqui. Quando a gente estuda contabilidade geral, vai ver que, normalmente, qual que é a regra? Em regra, né? No ativo, ele é reconhecido pelo quê? Pelo custo histórico, por quanto a empresa teve que desembolsar ou ela se comprometeu, né, a pagar por aquele ativo, tá? Essa é a regra. Só que no caso de uma doação, essa regra aqui já não é, porque o valor já não é, né, assim, por quê? Porque o valor vai ser zero, né? Uma doação, a empresa não paga nada. Então, nesse caso, como que ela vai valorar? Não é o valor que ela desembolsou, porque ela não desembolsou nada. Vai ser reconhecido no ativo pelo valor justo. Então, a primeira questão é o valor justo, é o que importa. Tá? E depois, como a empresa tem uma obrigação, aquela doação ainda não se consubstanciou, né? Ele ainda, vamos dizer assim, ela é condicionada, né? Ela é condicionada ao quê? No meu exemplo, uma construção de uma fábrica. Então, enquanto não construído a fábrica, ela vai ficar no passivo pelo valor justo do bem recebido. Tá. E depois, quando se construir essa fábrica, quando se cumpre esse requisito, aí ele vai ser transferido do passivo, né, de obrigações, para uma conta de receita diferida. Tá? Ela vai para uma conta, então, ainda continua no passivo, mas não no passivo de obrigações, é no passivo de receita diferida lá no passivo não circulante. Tá, mas quando que ela vai para a receita? Ela vai para a receita de acordo com a realização do bem. Tá? Então ela diz o seguinte, que esta receita de subvenção governamental deve ser reconhecida em bases sistemáticas e racionais ao longo do período necessário e confrontada com as despesas correspondentes.
Então, nesse meu exemplo que eu falei, a doação de um terreno e a transferência definitiva está condicionada à construção de uma planta industrial, a receita diferida ela vai ser transferida para o resultado na mesma proporção da depreciação da planta industrial, porque ela construiu uma fábrica e qual o tempo que ela vai utilizar a fábrica ali, aquela planta industrial? Qual o tempo de depreciação? Então, ao longo dos 25 anos é que ela vai ser reconhecida como receita, tá? Então, percebeu aqui qual que vai ser a linha do tempo? Recebeu a doação, avalia valor justo, vai ativo, em contrapartida passivo, tá? Porque ela tem condições a cumprir. Cumpriu as condições, vai lá para uma conta do passivo não circulante. Tirou do passivo obrigações e foi para o passivo não circulante de receita diferida, quando ela cumpriu o requisito. E depois, quando que ela vai para a receita? Ela vai para a receita, tá, com uma relação às despesas daquele ativo. O que seria a relação às despesas do ativo construído? Olha, construir uma fábrica, então vai ser ao longo do tempo de utilização, que vai ser o tempo da depreciação. Se deprecia 4% ao ano, então 4% do valor justo ali daquele terreno, né, daquela doação, ele vai transferindo para a receita. E este valor que é transferido para a receita, que pode ir o quê? Para reserva de incentivos fiscais. Então, o que eu coloquei aqui? A lei permite que a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos seja destinada para a reserva de incentivos fiscais, a fim de evitar a sua distribuição como dividendo, né? Dividendo obrigatório eu coloquei, mas na verdade não é nem dividendo, é dividendo obrigatório também, porque ela vai, né, prejudicar, né, esse cálculo de dividendo obrigatório, mas ainda que fosse um dividendo também excedente obrigatório. Então, nesse caso, o que ela vai fazer? O valor que ela reconheceu como receita pode ser destinado à reserva de incentivos fiscais. Voltando à questão aqui. Então, o que ela fez? Ela recebeu em janeiro um terreno do governo do estado. Então, nesse momento, ele vai onde? Para o passivo. Para qual valor? Aqui tem a pegadinha, né? Ele fala que o valor informado de terreno foi de 4,2 milhões, mas o valor justo era de 8 milhões. Então, ele vai usar o quê? O valor justo. É este valor de 8 milhões. A construção da fábrica durou 2 anos, a partir do recebimento do terreno. Então, terminou de construir a fábrica após 2 anos, vai para uma conta de receita diferida. Após a conclusão da obra, a fábrica entrou em operação, cujo período é estimado em 25 anos. Então, o que vai acontecer? Depois de 2 anos, construiu a fábrica, transfere para uma receita diferida no passivo não circulante. E ao longo de 25 anos, 4% ao ano, ela vai reconhecer essa receita. Então, 4% dos 8 milhões a cada ano. Então, a cada ano, quanto que dá 4% de 8 milhões? Vai dar 320 mil? Seria isso? Então, a cada ano, ela transfere 320 mil de receita diferida no passivo não circulante para receita. Para receitas, e aí esse valor pode ir para reserva de incentivos fiscais, ao longo dos 25 anos. Tá? A questão aqui, ó, tá fácil resolver, porque ó, tudo que ele fala que o valor a ser reconhecido é 4,2 milhões está errado, porque tem que ser o valor justo. Então só sobra o quê? Alternativa C e E. Ela reconhece uma receita de subvenção de 8 milhões ao longo do tempo de operação da fábrica. Exatamente isso, né? Ela não vai reconhecer quando ela terminar de construir a fábrica. Terminou de construir a fábrica, vai para a receita diferida. E quando que ela reconhece a receita de subvenção? Ao longo dos 25 anos de operação da fábrica. E na E, ela fala que registra a subvenção no patrimônio líquido como reserva de capital. Não, a subvenção não é reserva de capital, ela vai seguir todo aquele ciclo que a gente viu, culminando o quê? Com reconhecimento de receita e podendo ir para reservas de lucros, né? Reserva de incentivos fiscais. Então, correto aqui, alternativa C. Tá uma questão, então, muito boa, que trabalha ali com os vários conceitos, né, de todo esse ciclo
até se chegar à reserva de incentivos fiscais, embora a questão mesmo nem entrou no mérito da própria reserva de lucros, né, reserva de incentivos fiscais. Então, terminamos aqui a questão de número 7. Vamos ver agora uma outra questão aqui, uma questão também da FGV, que vai tratar do seguinte: a companhia M é controlada pela companhia P. A companhia P avalia seu investimento na companhia M pelo método da equivalência patrimonial. Este é o seu único ativo. Em 31/12/2017, a companhia P reconheceu receita de equivalência patrimonial no valor de 100 mil. Tá? Então, teve lá uma receita no valor de 100 mil. No momento da destinação do lucro, a empresa analisou a justificativa para realizar a retenção integral do valor. Ou seja, se ela não puder colocar numa reserva de lucros, já estou adiantando, né? Ela vai ter que distribuir como dividendos. Então ela vai ter que ver o quê? Qual reserva de lucros ela vai poder colocar para reter integralmente esse valor. A questão pergunta: assinale a opção que indica a reserva que deveria ser constituída de acordo com a legislação societária. A gente viu que vai ser uma reserva de lucros. São as três primeiras. É uma reserva de contingência, uma reserva estatutária ou uma reserva de lucros a realizar. Reserva de equivalência patrimonial não é o caso, não existe, e nem é uma reserva de capital. Vamos ver então os critérios aqui da reserva de lucros a realizar. A Lei 6.404 de 76 diz o quê? No exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral pode, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Olha só que importante aqui. Como, né, todos nós sabemos, na contabilidade, o reconhecimento das receitas segue o regime de competência. O que significa que aquele lucro que aparece lá na demonstração do resultado do exercício não significa que ele já virou dinheiro, que já virou caixa. Imagine que uma empresa fez uma venda para receber daqui a 3 anos. Ela já vai reconhecer o lucro, porque a venda já foi feita, só que o dinheiro só vai entrar em 3 anos. Outro exemplo, nesse caso aqui, dessa própria questão, equivalência patrimonial. O que era equivalência patrimonial mesmo? É quando a empresa ela tem um investimento em outra sociedade, investimento em coligada ou controlada. E aí o que acontece? Esse investimento avaliado pela equivalência patrimonial, ele vai reconhecer a participação dessa empresa investidora nos resultados ou no patrimônio líquido da investida. Então, supondo que ela tenha 100% de uma empresa, uma subsidiária integral, aquela empresa controlada dela teve um lucro de 1 milhão, essa empresa investidora vai reconhecer o quê? 1 milhão de equivalência patrimonial. Ela tem 100% da empresa, né, que teve um lucro de 1 milhão, aumentou o PL da investida em 1 milhão, ela reconhece 1 milhão de lucro. Só que esse lucro significou a entrada de caixa da empresa? Não. Só vai entrar caixa quando a controlada distribuir dividendos. Se ela não distribui dividendos, não entrou nada no caixa. Então percebe-se que o intuito da lei ao prever a reserva de lucros a realizar foi o quê? Foi evitar que a empresa se descapitalize, que ela tenha que distribuir dividendos sobre um lucro que só vai ser realizado no longo prazo. Porque o que aconteceria aqui? A empresa teria que pagar dividendos, sei lá, dali a alguns meses, mas o caixa não entrou. E aí aconteceria o quê? Ela não tem caixa, tem que pagar dividendos. Numa situação até extrema, ela teria que pegar um empréstimo para poder pagar dividendos, sobre um valor que nem entrou ainda. Tá? Então, por isso, a lei prevê o quê? Que ela vai ter o seguinte, imagina o seguinte,
tem tudo a ver com o dividendo obrigatório. Imagine que o dividendo obrigatório seja de 500 mil. Tá? Só que o lucro realizado, ou seja, que vai entrar no curto prazo de dinheiro, foi de 400 mil. O que a lei permite? Que esta diferença de 100 mil seja destinada à reserva de lucros a realizar. E vai ficar lá até quando? Até essa receita ser realizada. Quando houver a realização dessa receita, sei lá, uma venda para receber em 3 anos, entrou aquele dinheiro dali a 3 anos, ou era equivalência patrimonial e foi distribuído os dividendos sobre ela, aí se reverte da reserva de lucros a realizar para lucros acumulados para ser pago como dividendo no próximo, né, dividendo declarado. Então, esse é o objetivo dessa reserva de lucros a realizar. Quando se tem um lucro, e esse lucro vai ser realizado só no longo prazo, mas o dividendo obrigatório já é maior do que o lucro realizado. Tá? Mas essa situação só vai ocorrer nessa circunstância, quando eu tenho um dividendo obrigatório maior que o lucro realizado. Porque, ainda que o dividendo obrigatório tenha vários resultados ali, né, a serem realizados a longo prazo, se o lucro realizado já foi maior do que ele, aí a empresa tem que pagar o dividendo obrigatório. É só nessa hipótese, né, quando o lucro realizado foi menor do que o dividendo obrigatório, então ela paga só o dividendo sobre o lucro realizado. Essa diferença fica em reserva de lucros a realizar para no futuro, quando for realizado, sim, ser pago o dividendo. Tá? E aqui é importante saber o quê? Deixa eu dar uma limpada aqui, né? São considerados lucros não realizados o resultado líquido positivo da equivalência patrimonial e o lucro, rendimento ou ganho líquido em operações ou contabilização de ativos e passivos pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira ocorra após o exercício social seguinte. Ou seja, resultado positivo do MEP, equivalência patrimonial, não virou dinheiro. Tá? Vai virar dinheiro só quando receber dividendos. Então, esse é lucro não realizado. E outra hipótese é o quê? Aquele lucro, né, aquele resultado que vai ser recebido após o final do exercício seguinte. Ou seja, vai ser recebido só no longo prazo. Esses são considerados lucros não realizados. Tá? Então, aqui, né, como a gente está vendo na questão 8, que diz que a companhia M é controlada pela companhia P e a P avalia o investimento pela equivalência patrimonial. Aqui o que é importante saber? Então, ó, opa. Vamos colocar aqui. Equivalência patrimonial, ela reconheceu receita de equivalência patrimonial no valor de 100 mil. E na destinação do lucro, ela quer reter este valor de 100 mil. A única hipótese aqui seria o quê? Caso, né, o lucro realizado dela fosse menor do que o dividendo obrigatório, ela poderia reter e ela vai tirar esse valor do lucro realizado. Né? Esse valor de 100 mil é considerado um resultado não realizado, então a única hipótese que ela poderia usar seria a alternativa C, reter o valor em reserva de lucros a realizar. Portanto, questão 8, alternativa C. Vamos ver a questão 9 agora. Os dividendos obrigatórios a distribuir que sejam incompatíveis com a situação financeira da companhia e que atendam os requisitos da legislação societária serão reconhecidos em conta específica de reservas de lucros no patrimônio líquido. Então, ele está falando, isso aqui é certo ou errado, essa questão CESP. Vamos ver aqui. Existe uma reserva especial de dividendo obrigatório não distribuído. O que diz o texto da lei? No exercício social em que os órgãos da administração informarem a Assembleia Geral Ordinária
que o dividendo obrigatório é incompatível com a situação financeira da companhia, ele não será distribuído e será registrado como reserva especial. O que acontece aqui? Imagine que a companhia teve lucro. Esse lucro foi realizado já. Ela calcula o dividendo obrigatório, só que a empresa, de repente, ela teve um lucro, mas ela é muito endividada, ela tem que pagar parcelas muito pesadas, então ela fala o seguinte, olha, se eu for pagar esse dividendo, eu vou descapitalizar, né, porque o dividendo vai ser pago em dinheiro e ela tem obrigações a pagar posteriormente, então isso seria ruim para a empresa, né, porque de repente ela teria que fazer, nesse exemplo que eu dei, ela teria que fazer um empréstimo para quitar outro empréstimo. Então, o que a lei prevê? Falou, olha, a situação financeira dela é incompatível com a distribuição de dividendos, então retém esse dividendo e fica lá nessa reserva especial de dividendo obrigatório não distribuído. Aí, no futuro, quando a condição financeira da empresa permitir, e desde que essa reserva não tenha sido consumida por prejuízos posteriores, porque a gente viu, né, que o prejuízo líquido do exercício vai ser absorvido por lucros acumulados, que hoje não existe mais, e eventualmente por onde? Por reserva de lucros, sendo a última reserva legal. Então, se ele não foi absorvido por prejuízo e a situação financeira da companhia permitir, aí ela distribui aquele dividendo que ficou retido inicialmente nessa reserva especial de dividendo obrigatório não distribuído. Então, aquilo que eu falei, né? Os lucros que deixarem de ser distribuídos nesses termos, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a situação financeira da companhia. Tá? Portanto, aqui, se voltarmos à questão 9, ele está dizendo que os dividendos obrigatórios a distribuir que sejam incompatíveis com a situação financeira da companhia e que atendam os requisitos da legislação societária serão reconhecidos em conta específica de reservas de lucros no patrimônio líquido. Portanto, né, esse enunciado aqui está certo. Então, 9, certo. Então, nós já falamos de 6 das reservas, né? Vou falar aqui agora da única reserva que ficou faltando, né, para completar as 7 reservas, que é a reserva de retenção de lucros. Para atender a projeto de investimento previsto em orçamento, a Assembleia Geral da companhia pode, por proposta dos órgãos da administração, decidir reter parte do lucro líquido do exercício. O orçamento submetido pelos órgãos da administração, com justificação da retenção de lucros proposta, deve compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital e pode ter duração de até 5 exercícios, salvo no caso de execução por prazo maior de projeto de investimento. Então, é aquela situação que eu já tinha colocado. O que ocorre com a SA? Ou ela tem uma justificativa para colocar em reserva de lucros, ou ela tem que distribuir tudo como dividendos. Então, ela tem um dividendo obrigatório, e aí, o que ela destinar para reservas de lucro, vai para a reserva de lucros. Se sobrar alguma coisa, vai para dividendos adicionais aos obrigatórios. E aqui ela coloca a seguinte situação. A empresa ela tem um projeto de investimento já previsto em orçamento, e para isso, o que ela vai fazer? Ela vai poder reter esses valores na empresa. E aqui é uma coisa muito interessante que eu coloco, porque quando a gente começa a aprender contabilidade, às vezes a gente vê a coisa separadamente e não vê muito a relação, porque a gente fala assim, mas espera aí, o lucro é resultado, do resultado vai para o patrimônio líquido. O que ele tem a ver com caixa? Por que eu estou preocupado em reter o lucro no patrimônio líquido? Por uma razão simples. Porque ele sai do patrimônio líquido, lembra que tudo tem dois lados, origens e aplicações? Quando ele sai do patrimônio líquido, ele vai sair o quê? Eu vou debitar lucros acumulados e creditar dividendos a pagar. E esses dividendos a pagar, depois eu vou fazer o quê? Vou debitar dividendos a pagar e vou creditar o caixa.
ou seja, ele vai sair do caixa. Então, aquele lucro, quando ele é distribuído sob a forma de dividendos, é dinheiro, é caixa da empresa que está saindo. Então, aqui o que se prevê? Falou, olha, ela vai usar aquele valor para um projeto de investimento, porque em última instância, se ela não tivesse esta possibilidade de usar aquele recurso reinvestindo na empresa, ela teria que fazer o quê? Pegar o empréstimo. E aí, muitas vezes, o que? O valor do empréstimo não vai valer a pena, né? A empresa vai ter que pagar juros quando ela tinha ela mesma os recursos, que não ficariam na empresa, né, se não houvesse essa previsão, porque foi distribuído como dividendos. Então, essa é a razão dessa reserva de retenção de lucros, também chamado de reservas para expansão. Tá? E vamos agora a uma última questão, uma questão também que lida com uma exceção importante aqui. Então, a questão 10 do CESP está dizendo o quê? O saldo das reservas de lucros para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar pode ultrapassar o saldo da conta capital social. Olha que interessante aqui. A lei das SA vai dizer o seguinte: a lei número 6.404 de 76 determina que o saldo das reservas de lucros, exceto as reservas para contingências, reservas de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Então a lei está dizendo o quê? Regra geral, tá? Poderia considerar como certa. Regra geral. A soma das reservas de lucros não podem ser superiores ao capital social. Essa é a regra geral. Tá? Nós temos 7 reservas de lucros. A soma das reservas de lucros não pode ultrapassar o capital social. Só que dentre as 7 não são as 7 que entram nessas contas. Só entram 4. 3 dessas reservas estão fora dessa conta, que é o quê? Reserva de contingências, reserva de lucros a realizar e reserva de incentivos fiscais. Tira essas 3 reservas, as outras 4 somadas não podem ultrapassar o capital social. Se acontecer daquelas 4 reservas ultrapassarem o capital social, ou atingirem esse limite, a Assembleia vai deliberar sobre a aplicação do excesso na integralização, se ainda existia capital social integralizado. Então, ela ou integraliza, não tem mais capital social integralizar. Então, pode ter como outra hipótese aumentar o capital social, ou então uma terceira hipótese seria o quê? Distribuir dividendos com excesso. Agora, o fato é que as 4 reservas, né, não podem ultrapassar a soma do capital social. E o que está entrando na questão aqui? Ela está trabalhando justamente na exceção. Ele está falando o quê? Reservas para contingências, reservas de incentivos fiscais e lucros a realizar. Pode ultrapassar o saldo da conta capital social? Pode, porque essas 3 são as que estão excluídas daquela conta. São as outras 4 reservas de lucros que não podem ultrapassar a soma do capital social. Esta reserva aqui, esta sim, pode ultrapassar, tá, o saldo da conta capital social. Portanto, aqui está correto o que se diz no enunciado. Questão 10, certo. E com essa última questão, né, vamos terminando este evento, um evento aqui sobre reservas de lucros. É importante, como eu falei, trabalhar as reservas de lucros e também conhecer os critérios para a distribuição de dividendos, porque vão estar interligados esses conceitos. E aqui, então, coloco aqui para todos vocês, aqui, né, para quem ainda não se inscreveu no canal da Qualis Concurso no YouTube, se inscrevam, ative o sininho para saber das novidades. Também temos aqui, né, a Qualis Concursos no Instagram, no Facebook, sigam então nas redes sociais e aqui o site da Qualis Concursos. Agradeço aí a presença de todos vocês, né, para quem está acompanhando esse evento, seja na sua estreia ou seja depois. Espero que tenham tido um excelente aproveitamento, né, desses conceitos de reservas de lucros e estimo a todos ali um bom preparo, bons estudos e até a próxima. Muito obrigado a todos vocês.